E aí, meu filho, estou aqui eu de novo para te dar mais uma dica para a tua prova de Ciências da Natureza. Hoje eu queria falar com vocês sobre a habilidade número 20. A habilidade número 20, ela diz respeito especificamente à física. A habilidade número 20 ela é muito complexa porque ela remete a uma série de conteúdos, a uma série de objetos de conhecimento. O que diz a habilidade número 20? Ela exige que o aluno ele saiba caracterizar causas ou efeitos do movimento de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. George, o que eu estudo nisso? Quando se fala em movimento, tu vai logo pensar em cinemática, né? Movimento uniforme, uniformemente variado, mas não é só isso não. Quando a habilidade fala em causas ou efeitos, isso dá margem a muita coisa. Essa é uma habilidade que ela abrange uma série de objetos de conhecimento. Por exemplo, eu tenho aí dentro sim cinemática, mas eu tenho dinâmica, eu tenho gravitação e até hidrodinâmica, porque ele fala sobre movimento de substâncias. Então, Jorge, tu tá me deixando deprimido, assim, desse jeito eu vou desistir. Claro que não, porque eu tô aqui para te ajudar. Vamos ser mais específico. Nesse momento, o que a prova ela pode trazer? O que as edições anteriores têm mostrado para a gente? Então, vou te dar uma força. Você vai estudar primeiro 2 teoremas. Teorema da energia cinética, vai aparecer aí no vídeo para você. Aquele que diz que o trabalho da força resultante é igual à variação de energia cinética. Lembrando, o trabalho da força resultante. Eu não posso usar esse teorema para qualquer força. Só o trabalho da força resultante que atua sobre um corpo é igual à variação de energia cinética dele. Beleza, esse é o primeiro teorema que você não pode esquecer. O segundo teorema é o que a gente chama de teorema do impulso, que diz o seguinte: o impulso da força resultante que atua sobre um corpo é igual à variação da quantidade de movimento dele. Lembrando uma coisa, quantidade de movimento é uma grandeza que pode ter outro nome, ela pode ser chamada também de momento linear. Então, se o cara falar para vocês na prova em momento linear ou quantidade de movimento, é a mesma coisa. São 2 sinônimos físicos. Então, lembrando, aí esse segundo teorema, o teorema do impulso. O impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento de um corpo, que pode ser chamada também de variação do momento linear do corpo. Então, esses 2 teoremas são importantes. Outra coisa, colisões. Lembra-se de uma coisa, eu tenho 3 tipos de colisões. Uma colisão pode ser perfeitamente elástica, como as colisões, por exemplo, de bolas de bilhar ou de bola de gude. Colisão perfeitamente elástica é aquela em que os corpos não guardam deformações após a colisão. Você está lá jogando bilhar com seus amigos, eu não posso dizer que depois que uma bola bateu na outra, as bolas guardaram deformações. Elas ficaram amassadas, elas ficaram tortas, isso não aconteceu. Então não há como o corpo guardar deformações após a colisão. Isso é uma colisão perfeitamente elástica. Agora existe o contrário dela, a colisão perfeitamente inelástica. Colisão perfeitamente inelástica é aquela que os corpos guardam todas as deformações que sofreram durante a colisão. Todas as deformações. Isso pode acontecer, por exemplo, em acidente de trânsito. No acidente de trânsito, eu posso ter uma colisão perfeitamente inelástica, né? Os corpos, eles podem guardar, os carros que colidem, podem guardar toda a deformação que sofreram. Já a primeira já não vai acontecer no acidente de trânsito, né? Não existe acidente de trânsito com colisão perfeitamente elástica. Os carros bateram e não guardaram nenhuma deformação. Então a colisão pode ser perfeitamente inelástica. Mas existe um meio termo entre as duas. Existe uma colisão que ela é chamada de parcialmente elástica. Ela não é nem perfeitamente elástica, nem perfeitamente inelástica. Ela é parcialmente. Jorge, o que significa isso? Olha só, isso significa uma coisa. Na colisão parcialmente elástica, os corpos não guardam todas as deformações que sofrem. Mas guardam algumas. Jorge, eu tô com uma dúvida. Eu já entendi. Colisão perfeitamente elástica, o corpo não guarda nenhuma deformação. Colisão parcialmente elástica, ele guarda algumas deformações. E na colisão perfeitamente inelástica, ele guarda todas. Mas como eu diferencio as 2 últimas, Jorge? O que diferencia uma colisão perfeitamente inelástica de uma colisão parcialmente elástica? Uma característica. Numa colisão perfeitamente inelástica, os corpos ficam unidos após a colisão. Então você passou no local que aconteceu um acidente de trânsito, você vê um carro metido na traseira do outro, os dois muito amassados, colisão perfeitamente inelástica. Você passou no local que teve um acidente de trânsito, você vê para um lado um carro amassado, para o outro carro amassado. Eles não ficaram unidos após a colisão. A colisão é parcialmente elástica. Lembrando uma coisa,
Em todas as formas de colisão, eu tenho conservação da quantidade de movimento do sistema. Está aparecendo na tela para você. A quantidade de movimento do sistema antes da colisão é igual à quantidade de movimento do sistema após a colisão. Beleza? Dá uma olhada nisso. Apesar dessa habilidade ela ser muito grande, ela contemplar vários objetos de conhecimento, essas três coisas que eu falei para você caem com muita recorrência. Beleza? Então vale a pena dar uma olhada e vai um super material aí com resumo teórico para vocês. Aí tá aí embaixo para download. Baixa e dá uma olhada, tá bom? Porque você vai passar, você vai ser calouro, você vai estar na universidade. Beleza? Beijo do George. Tchau, tchau.